Olá, olá, boa noite. Mais um dia de live, dia de falar de promovidos, pessoas que estão se capacitando e trabalhando cada vez mais para se construir profissionalmente, evoluir na carreira. E hoje estou com minha co-host, Lisa Barbosa Crispim, e eu acho que não é proposital, querendo ganhar mais fama, mas fala muito de colaboração. No fim das contas, a colaboração, ela é fazer a sua parte e dar condição de um colega, de um amigo, da esposa, também fazer a parte dela e cumprir com algumas coisas que tem intenção. Então a colaboração nada mais é do que um talento de estar à disposição e dar condição de que a pessoa atinja o seu máximo, execute a tarefa da forma máxima que ela pode realizar. Uma das coisas que eu tenho falado bastante relativo à colaboração, e que eu penso que é uma das partes mais importantes, é que você precisa estar disposto, ou você ter conhecimento e condição de colaborar quando a pessoa ela está te solicitando, mas você tem as suas atividades estruturadas de forma a não se prejudicar também, né? A colaboração ela não pode acontecer de uma forma em que você vai ter aí prejuízos nas suas tarefas, prejuízos na execução do seu serviço. E isso é muito importante, porque pessoas que fazem a colaboração de forma desconectada da sua rotina, ela acaba se sacrificando e daqui a pouco ela acha que o problema que ela está tendo de carreira é porque ela está disposta e ela está disponível a ajudar todas as pessoas. E de fato, a gente vê que isso acontece com uma frequência muito grande. Então a colaboração ela tem que acontecer assim como os demais talentos, de forma estruturada. Você precisa estar disponível, você precisa ser uma fonte de conhecimento. Usualmente você vai estar aí trabalhando para dar condição para que as tarefas aconteçam, o serviço aconteça, e você vai ter mais recursos para apresentar para os seus colegas. Então você, conhecendo mais de Excel, você pode dar um suporte para um colega que já não tem tanta condição, e numa situação como essa, você resolver um problema, você acelerar o serviço do seu colega. Você pode aí apresentar um livro que você leu e que faz parte daquele conteúdo e daquele contexto, está disposto a conversar com os colegas, a se entregar dentro de um projeto, porque você ou tem um conhecimento maior, ou você tem uma disponibilidade maior de tempo. Então, a colaboração ela é executada em condição de que as pessoas evoluam e construam um projeto melhor, e construam uma situação melhor dentro da empresa. A colaboração ela acaba aprofundando em outros aspectos, inclusive a comunicação. A gente discute muito sobre comunicação assertiva, e se você for fazer uma análise aprofundada, a comunicação assertiva nada mais é do que a sua intenção e o seu interesse de que as pessoas tenham condição de se comunicar, de transmitir um conhecimento, de transmitir uma informação, de transmitir uma descrição, alguma tarefa que precisa ser executada. Então, quando você se dispõe a utilizar outros recursos, um WhatsApp, um e-mail, um telefonema, porque é interessante quando a gente vai avaliar essa questão da comunicação, ela ser transferida, ela precisa ser avaliada como discussão em dois idiomas diferentes. Então você está falando em português, o seu colega ele fala em espanhol. A mensagem, mesmo sendo
da mesma condição de entrega da mensagem, se você não conseguir transpor a diferença de língua, transpor as dificuldades que o seu colega pode ter, essa informação ela pode não ser passada e ela pode não ser trabalhada a contento. Então, a comunicação ela precisa ser pensada em que todas as pessoas trabalhem em conjunto. Então, a forma, né, se vai ser por algum recurso, um Telegram, um e-mail, uma parte dentro de um Trello, isso aí precisa ser construído para que a informação ela passe e você consiga entregar mais o trabalho. Então, muito do que a gente tem para construir dentro dessa atividade, desse talento que a gente coloca da colaboração, é preocupar muito em como a gente pode trabalhar melhor e como a gente pode dar condição que o colega trabalhe melhor. Então, muito do que a gente vai enxergar na colaboração é um esforço que você vai precisar realizar para que a tarefa seja entregue, para que o serviço seja realizado, para que as pessoas consigam se comunicar melhor, que as pessoas consigam passar melhor as informações. Então, dentro desse talento todo, a gente vai ver aí questões muito importantes, vamos ver aí situações interessantíssimas em que a gente vai criar novas ferramentas, vai criar novos formatos de compartilhamento de informação para que as pessoas construam mais a sua participação e construam mais a colaboração entre setores, entre colegas. Então, dentro disso aí, a gente começa a observar um crescimento do negócio. A empresa cresce, os times crescem, os líderes acabam se desenvolvendo bastante quando as pessoas da equipe têm intenção de trabalhar em conjunto para atingir um objetivo melhor, um objetivo maior. Então, quando a gente começa a pensar em formas de desenvolver a habilidade da colaboração, o que a gente começa a pensar? A forma em que eu vou entregar melhor, em que eu vou conversar melhor, em que eu vou compartilhar mais. Então, para desenvolver esse talento, uma das coisas que a gente precisa pensar é como está a sua forma de ensinar. Então, para você colaborar, você precisa ser um bom professor. Você precisa entender o que a pessoa precisa e a forma com que você vai passar esse conhecimento. No fim das contas, muito do que a gente tem para passar, ele acaba ficando retido no nosso conhecimento por dificuldades de transpor essa barreira da comunicação, né, do ensinamento. Então, uma das formas de você começar a exercitar a colaboração é fazer ensinamentos, começar a ensinar pessoas, começar a ensinar o seu colega, começar a ensinar o seu filho, começar a ensinar a sua esposa, começar a ensinar o seu marido, e dentro desse exercício que você vai tendo de ensinar, você começa a ver aonde o seu talento precisa ser mais trabalhado. Se é a forma com que você passa a informação, talvez você tenha um português muito difícil, talvez você tenha uma linha de raciocínio muito desconexa que você vai precisar trabalhar, ou então, no fim das contas, você vai ver que você precisa aprofundar mais no conhecimento. Você acha que o que você tem ali de conhecimento para passar, ele está em condições de ser aproveitado pelas pessoas e absorvido, e às vezes não está. Você precisa aprofundar um pouco mais no seu conhecimento. Então, uma das formas que eu sugeriria para que as pessoas comecem a melhorar essa habilidade de colaboração é aprender ensinando. Outra forma que a gente pode pensar aí no desenvolvimento
da habilidade de colaboração é ouvir. Então, algumas vezes as pessoas chegam para pedir uma ajuda e a gente já sai metralhando a pessoa com possibilidades e com soluções e com respostas daquele problema. E algumas vezes o ouvir, ele vai te dar a condição de entender melhor o problema. Algumas vezes você está achando que a solução ela é mais robusta, é mais difícil, e algumas vezes você não precisa de gastar tanto recurso assim, você não precisa fazer uma pesquisa tão grande, você não precisa aprofundar tanto no conhecimento que você tem a passar, mas é só uma duvidazinha, alguma coisa pequena. Então ouça, né? Faça a prática da escuta ativa. Fique caladinho, ouve qual é o problema do seu colega, qual é o problema da sua esposa, qual é o problema do seu filho. E aí, tendo o entendimento, né, não começando a raciocinar como resolver esse problema, mas sim ouvindo, você vai aí ter mais condição de dar uma resposta melhor e de ajudar mais dentro do problema que a pessoa está tendo. Então, a gente precisa aí começar a exercitar mais a nossa escutativa. Uma terceira forma que a gente pode pensar na colaboração é pesquisando, né? Trabalhe com a pessoa fazendo pesquisas em conjunto. Então, eu estou com alguma dúvida, estou com algum problema, peraí, chega aqui. Você sabe fazer essa pesquisa aqui no Google? Você já deu uma olhada no LinkedIn? Você já fez uma pesquisa aqui na Wikipédia? Vamos ali no YouTube. E dentro disso, você começa a trazer mais recursos para que você discuta com a pessoa e algumas das vezes ela vai sair com a própria solução. E quando ela sai com essa solução, você começa a exercitar nesse seu colega, nessa pessoa que você está ajudando, você começa a desenvolver nela a autonomia. A autonomia para que ela consiga parar e realizar as próximas pesquisas de forma mais autônoma. Então, dentro disso, a gente precisa aí fazer um estudo bem aprofundado, precisa ter recurso, precisa ter condições. Então, quando você estiver aí parado, assistindo um filme, faz uma pesquisa do nome do ator, faz uma pesquisa quem são, qual é o enredo, quais são as pessoas que estão envolvidas naquele filme. Porque quando você faz toda essa parte de pesquisa, quando você faz toda essa parte de análise, você exercita o seu talento de pesquisar. Você vai exercitar o seu talento de entender o que a pessoa tem dúvida e a melhor forma de você responder isso. Então, uma forma de você melhorar no seu talento de colaboração é ser uma pessoa muito boa de pesquisa. Certo? Quando a gente começa a aprofundar nesses talentos e no talento de colaboração, a gente precisa trabalhar a empatia. Então, a empatia, que é o quarto talento ali que a gente precisa desenvolver dentro do conhecimento da colaboração, a empatia é você conseguir ouvir e respeitar a pessoa que está trazendo uma dúvida para você. Algumas vezes você vai considerar esse questionamento, essa dúvida, esse problema que a pessoa está levantando como uma coisa muito simples, como uma coisa banal, como um problema trivial. Mas para ela pode ser o que está tirando a noite de sono, pode ser o que está tirando a condição dela desenvolver um bom trabalho. Então, pratique a empatia. A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar da pessoa. Sabe aquela vez que você está com uma dúvida, que você está com um questionamento, que você está com um problema muito grande e você fica com vergonha, que você fica sem jeito de perguntar para alguém? Quando você começa a trabalhar a empatia, você começa a entender o que o seu colega está passando, o que a sua esposa está passando, o que o seu marido está passando, o que o seu filho está passando. E você começa a entender que esse problema e essa dúvida, essa forma que ela está procurando e ela se dispor a conversar com você, é um momento muito grande de coragem e é um momento que você precisa respeitar ao máximo, certo?
Então, o desenvolvimento da empatia é uma das questões mais importantes aí que a gente vai pensar na colaboração. Eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho, você só segura, porque eu vou pegar essa criança aqui e vou dar um jeitinho nela, tá certo? Ela tá bem sujinha. Né, bebezinha? Eu tô muito suja. Muito suja. Ai. Que menina mais boazinha. E aí, você vai sentar aqui? É muito bonita, né? É muito bonita. Ai, 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 ai. Isso. Aí. Muito bom. Aqui. Bom. Então é isso. Retornando aqui depois de dar um grau na bebezinha. Uma das coisas que a gente mais precisa analisar quando a gente fala da empatia é uma técnica muito utilizada, inclusive, por vendedores, que ela mistura se colocar no lugar da pessoa e ter a escuta ativa, que é a técnica de rapport. Quando você começa a fazer o uso da técnica de rapport, que ela é principalmente quando você começa a prestar atenção no que a pessoa está comunicando para você. E dentro dessa escuta ativa, você começa a identificar quais problemas ela tem passado dentro da vivência dela. O que você pode fazer para dar solução para esses problemas? Você começa a ser muito mais assertivo na sua colaboração. Porque o problema, né, e um dos nossos maiores sentimentos é que quando a gente vai colaborar, a gente não é reconhecido, né? A gente não é valorizado pelo serviço que a gente prestou, pela ajuda que a gente prestou. E por que que isso pode acontecer? Algumas das vezes a gente cria alguns bloqueios mentais na hora de ajudar uma pessoa. Então eu sei o que que eu quero fazer, a pessoa tem um problema, eu sei como ajudá-la, eu começo ali a mandar um monte de solução para ela, mas aquilo ali não resolve o problema da forma que ela queria. Aquilo ali, aquelas suas soluções, sua ajuda, não entrega para a pessoa a melhor solução que ela estava procurando. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de participar de um momento aí de brainstorm ou no momento de ajuda, auxílio e participação num projeto, que nós temos aí o intuito de ser líderes, o intuito de participar e ter um reconhecimento maior do que o que nos cabe. Então a gente tenta colocar sempre um pouquinho da nossa pitada, um pouquinho do nosso formato ali na atividade da pessoa e acaba, ao invés de ajudar e de participar para que o projeto seja mais bem desenvolvido, você acaba participando e atrapalha e deixa a pessoa infeliz com o que você está entregando. Então, faz o uso da técnica de rapport, presta atenção no que a pessoa está comunicando para você, presta atenção no que ela precisa e entregue para ela
uma solução mais parecida com o que ela necessita do que com o que você pensa. Algumas vezes, o que você está pensando e o que você está propondo de solução, ele pode ter algumas falhas que quando você ouve o seu colega, você pode ter uma solução muito mais completa. Então, essa é uma das técnicas mais importantes para a gente utilizar, que é o rapport. A sexta parte mais importante que eu penso ali na parte de colaboração é a humildade. Dentro de um grupo, quando você vai colaborar, quando você vai entregar alguma coisa, você tem que ter a humildade de saber que o seu papel ali, ele é de mentor, ele é de suporte, ele é de auxiliar e não um papel principal. Algumas vezes a gente acaba participando de grupos e nessa ansiedade de destacar, a gente acaba atrapalhando, né, a evolução de grupos. Quantas pessoas aí não participaram de grupos em faculdade, em colégio, na empresa mesmo, e que começa aquela disputa de quem é o líder, de quem aparece mais, de quem vai ser o com nome maior no projeto, e aquilo ali acaba atrapalhando demais a evolução. Então, quando você estiver dentro de um grupo, entenda o seu papel. Tenha a humildade de saber aonde você se encaixa na execução dessa tarefa. Porque você sabendo a forma com que você se encaixa e o que você pode entregar para esse grupo, você vai ser mais feliz e o grupo vai ter uma evolução muito maior. Quando a gente pensa em grupo, quando a gente pensa em coletividade, a gente precisa esquecer o individualismo. A gente precisa esquecer do eu e começar a pensar no resultado final. Porque a gente entende, né, algumas vezes a gente entende das nossas limitações. A gente conhece o que nos limita e aonde que nos para. E aí tem uma frase, né, que o Instagramer Bruno Perini fala muito, que é citando também um filósofo, que o conhecimento ele está disperso. Então, quando a gente acha que todo conhecimento que a gente precisa, ele está dentro da gente, ele está dentro do nosso hall ali de informações, a gente acaba perdendo a oportunidade de ter uma informação melhor, uma resposta melhor. Então, tenha humildade para fazer um projeto, tenha humildade para entender o seu papel na evolução e na construção de uma solução em grupo. Isso é uma das partes que eu acho mais importante quando a gente está pensando em desenvolver nossos talentos. A colaboração, ela acaba nos trazendo muitas das necessidades que um grupo vai ter. Então, quando a gente começa a entender que ajudando pessoas a entregar mais, a entregar melhor, a gente vai se desenvolver, a gente vai administrar melhor nosso tempo, porque muito do que a gente precisa fazer para entregar, a gente vai precisar olhar para nós. Quando a gente começa a olhar para os nossos talentos, a forma que nós estamos entregando, a forma com que o nosso tempo está dividido, a gente consegue entregar mais. Então, a colaboração acaba desenvolvendo todos os outros talentos. A inteligência emocional, como não conseguir avaliar o crescimento do time ou colaborar dentro de um time se eu não conseguir ouvir, se eu não conseguir entender um feedback, se eu não conseguir entender o que o colega está querendo dizer. Então todos os outros talentos eles vão estar ali muito bem enraizados na colaboração. Então comece a exercitar a colaboração, comece a ensinar pessoas, comece a avaliar o que você pode entregar mais, o que pode ser entregue mais para as pessoas, como seus colegas vão evoluir com a sua participação. No fim das contas, você tem que entender que você é um degrau no crescimento de uma pessoa, que você é um pedaço do caminho para uma evolução pessoal. Então,
nesse seu momento, nessa situação em que você está, você sabendo que o seu negócio é participar um pouquinho, é entregar um pouquinho, é ajudar um pouquinho e não ser protagonista, você vai conseguir aí desenvolver mais equipes, você vai conseguir aí evoluir melhor na sua profissão, porque uma pessoa que está disposta a ajudar e ela entrega o que ela precisa entregar, a gente também precisa lembrar muito disso, que mesmo que eu esteja disposto a trabalhar, a participar, a colaborar, eu tenho que estar ali atento aos meus resultados. O meu crescimento, ele não vai ser também pautado nas colaborações que eu fiz. Você precisa ser uma pessoa que ajuda, mas você precisa ser uma pessoa que entrega seus resultados. E uma das coisas que eu costumo falar bastante é quem ajuda é ajudado. Então, se você é uma pessoa que dá muito suporte e que ajuda muito, você pode ter certeza que você vai ter um espectro maior de pessoas aí para te ajudar. Então, a colaboração, que é esse talento tão importante, é um talento tão valoroso, ele precisa ser exercitado no dia a dia, né? Então, se proponha a colaborar dentro de casa, nas tarefas caseiras, comece a se dispor a colaborar com o seu irmão, com a sua irmã, com seus pais, e dentro dessa colaboração que você começa a fazer ali dentro da sua base familiar, você consegue evoluir isso para a sua empresa, você consegue evoluir isso para o ramo de serviço, aonde você estiver atuando. Então, tudo que você faz para fazer um exercício de colaboração, ele vai ser aproveitado em outros momentos. Como dizem, são os micro hábitos, pequenas coisas que você faz que vai construir a sua evolução profissional aí. Então, semana que vem, a gente dá continuidade no nosso Promovidos. Nós vamos falar de gestão de tempo, uso de várias ferramentas, porque a gestão de tempo ela é uma construção de disciplina e isso aí você vai precisar de diversas ferramentas. Eu gosto muito de utilizar a meditação. Então, a meditação é uma musculação cerebral que a gente vai ter ali uma possibilidade de estruturar melhor o que vai ser feito. Depois a gente começa a utilizar em muitas ferramentas que são aplicativos e aí semana que vem nós vamos aprofundar mais. Então, terça-feira a gente se vê e foi um prazer. Até mais.